Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Estamos felizes nessa noite, alegres por estar mais uma vez na presença do Senhor. Estivemos hoje de manhã na escola dominical. Deus já falou conosco através da sua palavra. E agora chegou o momento também de Deus também falar conosco também nesta noite. Quero já pedir às crianças que podem ir para as classes, amém? Para o salão. Queremos também dar boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão nos visitando aqui nesta noite, amém? Queria que todos que estão nos visitando fiquem sobre os pés para nós conhecermos as pessoas que estão nos visitando. Aleluia, daqui a minha irmã, Osana, né? Esteve aqui conosco há muito tempo aqui, cresceu aqui nesta igreja também. Está aqui também uma jovem ali conosco também, né? Mora aqui na Zinha. Está o Ronaldo, irmão da Rosaninha. Para nós é um prazer ele estar aqui conosco, amém? Tem mais alguém? Então vamos dizer para esses irmãos: sois bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, amém? Eu pedi um irmão que aproxima desses irmãos aí, cumprimenta eles aí agora para nós, amém? A irmã que está mais próxima aí, aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Sois bem-vindos em nome do Senhor, e toda a igreja que está aqui também é bem-vindo aqui nesta noite, e o principal que está aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus também, és bem-vindo aqui neste lugar. Irmãos, abre o teu coração nesta noite, deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, porque eu nada sou e nada posso fazer, amém? Só o Senhor que pode agir nas nossas vidas nessa noite. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, profeta maior, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel. Hoje é um dia muito especial. É o dia que nós estamos comemorando, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. Jesus não está na sepultura, Jesus ressuscitou, está sentado na destra do Pai, e a palavra de Deus diz que Ele vai voltar, aleluia. Breve o nosso Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados para esse grande dia, em nome de Jesus, amém? Ezequiel. Os irmãos, fica mais fácil para os irmãos, já fica mais fácil para os irmãos lá em Salmos. Você vai chegar ali em Provérbios, aí chega ali Eclesiastes, Cantares, depois você vai pegar ali, já pegar Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias e Ezequiel. Fica mais fácil para vocês encontrar lá, amém? Estou dando uma pista para os irmãos, amém? Vai ficar mais fácil para os irmãos encontrar. Fica sobre os pés. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37. O tema fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Aleluia. Hoje é a noite de ressurreição. Nós vamos falar sobre vida. Aleluia. Sobre a ação do Espírito Santo, sobre esperança. Há esperança para a sua vida, amém, irmãos? Há esperança para a igreja, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1 até o versículo 14, amém? Quem encontrou, diga amém? Amém. Aleluia. Então nós vamos ler então a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus
a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei segundo me foram ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso aos seus ossos. Olhei, eis que havia tendões, e sobre eles cresceram as carnes, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia nele espírito. Fala comigo. Não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos, para esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela um povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando abri a vossa sepultura, e vos fiz sair dela o povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, diz e fiz e diz o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus está real neste lugar. Irmãos, abre o teu coração nesta noite. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Aleluia. Hoje o Espírito Santo nesta noite vai te profetizar a vida na sua vida nesta noite. Esta noite é noite de restauração, é noite, irmãos, que Deus vai renovar a sua esperança. Então nesta noite, irmãos, se liga na presença de Deus nesta noite. Somos poucos nesta noite, mas a presença de Deus é real aqui nesta noite. Aleluia. Pai, nós estamos na tua presença e nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, Pai, pelos louvores que foram entoados aqui nesta noite, pela palavra, Senhor, que vai ser ministrada. Que o homem desapareça, que o Senhor apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome nesta noite. Pai, fala conosco nesta noite, fala comigo nesta noite. É noite de restauração, é noite, Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai renovar, é noite de esperança. Vamos, igreja, vamos orar. Ore, coloca a tua vida na presença de Deus nessa noite. É noite de esperança, é noite de esperança, é noite de restauração, é noite de avivamento. Aleluia. Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer despertar a sua vida nesta noite. Aleluia. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa noite pela presença do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. Pai, nos conceda vida nesta noite, em nome de Jesus. Fala, Jesus querido.
e hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche de louvores e pra nos servir. Fala, Jesus, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre. Aleluia! Deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Jesus, fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvis tua voz, eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, fica ligado na presença do Senhor nesta noite. Aleluia, fica ligado, é noite de ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Mas se você for na cidade, está Maomé, o corpo dele está lá. Se for estar no lugar onde está o Buda sepultado, o corpo dele está lá. Se você for lá em Jerusalém, onde está sepultado Jesus, Jesus não está lá. Aleluia, ele ressuscitou. Aleluia, ele está vivo. Ele está presente aqui nesta noite. É por isso que hoje é motivo de nós agradecer a Deus, irmãos. Aleluia, que o Senhor Jesus ressuscitou e vai voltar. Aleluia, a promessa, irmãos, que Jesus vai voltar. Quando os varões galileus estavam olhando para cima, os anjos se varões galileus, porque olhaste para cima, esse mesmo Jesus que subiu, da mesma nuvem, ele vai voltar. Há promessas, irmãos, que Jesus vai voltar, e nós temos que estar preparando. Amém? Está com a nossa lamparina, como foi pregado aqui na tarde da manhã com Deus, está pronto, porque Jesus está voltando. Nós estamos num texto aqui, um texto bem conhecido da igreja, e a igreja, muitas pessoas já ouviram essa mensagem, e quando o pastor Giovanni me falou para me ministrar, eu falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para nós? Porque a primeira palavra tem que falar com o pregador, para depois falar com a igreja. Eu falei: Senhor, qual é a mensagem? Noite da ressurreição. E o pastor Giovanni disse: deixa o Espírito Santo de Deus agir como ele quer na sua vida lá. Então amém, pastor, aleluia. Então estamos aqui na dependência do Espírito Santo de Deus, e vamos trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Irmãos, você já conhece esse texto, né? Sobre a visão de um vale de ossos secos. E o que quer dizer essa visão? O vale de ossos secos, descrito aqui em Ezequiel 37, é um símbolo de poderosa da esperança. Ele fala sobre a restauração, representando uma situação de Israel no exílio. O povo estava morto, irmãos, estava sequíssimo, estava sem esperança, precisava de reviver. Deus, através de uma visão, Ezequiel mostra como a vida e a esperança podem ser restauradas, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez você pense que a sua esperança acabou, não tem mais jeito, mas há esperança. Então, nesse texto aqui, nós vamos falar um pouco sobre a visão de Ezequiel, mas o tema que eu quero trazer aqui para a igreja fala sobre a promessa de esperança e restauração espiritual, que é o tema que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite. Amém? Promessa de esperança e restauração espiritual. Fala comigo: promessa de esperança
e de restauração espiritual. Irmãos, Deus trouxe essa palavra para o profeta Ezequiel, uma palavra de esperança para aquele povo. O povo que estava sequíssimo, mortos, mas sem esperança, mas havia esperança. Então nesse texto, irmão, pode estar com a sua Bíblia aberta, fala sobre a visão de Ezequiel. No verso 1, no verso 2, Deus leva o profeta Ezequiel num vale cheio de ossos, e representando o povo de Israel no exílio, sem esperança de retorno ou restauração. Então veja aqui, então o Senhor, aqui no verso 1, fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles. Então aqui, por exemplo, aqui está o vale. Então o Espírito do Senhor fez ele caminhar ao redor do vale. Então veja aqui: e fez-me andar ao redor deles, e era muito numeroso na superfície do vale, estava sequíssimo, estava sem esperança, não tinha mais jeito. Mas aqui Deus fala sobre a promessa de restauração. Então nessa promessa de restauração, Deus faz uma pergunta para o profeta Ezequiel, como está aqui no verso 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Aleluia. Tu o sabes. Deus pergunta a Ezequiel se esses ossos podem voltar a viver, e Ezequiel responde apenas: tu o sabes. E nesta noite, irmão, o Senhor manda te profetizar o seu vale nessa noite. No final desta mensagem você vai entender que há esperança para a igreja. E nesse texto também, irmãos, fala também sobre duas restaurações. Fala da restauração nacional e da restauração espiritual. E a restauração nacional, que nós estamos vivendo, irmão, no Brasil, um momento tão difícil do país. Nós estamos vivendo, irmãos, nesse país, um momento, irmãos, de uma crise política. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma crise moral e numa crise também espiritual. A nação brasileira está passando por essa situação. E a igreja tem que passar por esse processo, e a nação também tem que passar por esse processo de uma restauração nacional. Então, aqui, irmão, um povo que estava exilado, estava na Babilônia, estava ali como um vale de ossos secos, sem esperança. Aí eu volto lá em Jeremias capítulo 29, quando o Senhor disse para Jeremias escrever uma carta para aquele povo, e falando para aquele povo lá que estava exilado lá na Babilônia: há esperança para vocês aí. A vida não pode parar em tempos difíceis, a vida não pode parar em tempos de dificuldade.
Então o que o Senhor disse para aquele povo lá em Jeremias capítulo 29, plantai jardins, comei os frutos, casai vossos filhos aí, multiplicai e não diminuais, orai pela paz da cidade, porque na vossa paz vos terei paz. Então o Senhor estava trazendo para aquele povo, dizendo, há esperança para vocês. E lá no texto, você pode ler lá na sua casa, lá em Jeremias 29, fala mais ainda, ó, não deis ouvidos aos adivinhos, os falsos profetas, que diz que vocês vão sair daqui perto, mas quando chegarem 70 anos, eu virei a ti, e vos voltarei para a vossa terra. Então, irmãos, Deus está dizendo à igreja que há uma esperança para o povo. É por isso que Deus falou para o rei Ezequiel, para o profeta Ezequiel, Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Acaso poderão reviver esses ossos? Ele diz, tu o sabes, Senhor. Porque era difícil, né, humanamente. Então veja aqui, nós vamos falar sobre a visão, né, e agora nós vimos aqui uma promessa de Deus. E aqui nós vamos falar também sobre o poder da palavra de Deus. E aqui, no verso 5, 6, 7, 8, Deus instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos. Então veja aqui, e diz assim, assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Verso 4, disse-me ele, profetiza a esses ossos, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito e vos vivereis, e porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetiza, Ezequiel, profetiza. Então veja aqui, Deus instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos, e a palavra de Deus faz com que ele volte a viver, e se une e se revistam de carnes, de tendões e peles. Então veja aqui, e no verso 8 diz assim, verso 7, então profetizei segundo o que me foram ordenado, e quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e ela juntava cada osso ao seu osso, e olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, estenderam pele, e sobre eles, mas não havia neles espírito. Irmãos, quantas vezes nós estamos aqui na palavra, ouve a palavra de Deus, viemos para a igreja, irmãos, estamos na casa do Senhor, mas nós estamos mortos espirituais, e nesta noite o Espírito Santo vai assoprar sobre a sua vida, e vai te reviver, vai te dar vida, para fazer a vontade dEle. Talvez não é a palavra que você queria ouvir hoje, mas irmãos, é uma palavra de despertamento, e Deus tem me dado essas palavras nesses últimos dias. Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando. Havia tendões, havia peles, havia carne, mano, Sinete, mas não havia espírito. Então veja aqui, irmãos,
E houve sopro de vida do Espírito sobre aquele povo. Onde o Espírito Santo de Deus vai assoprar aqui hoje. O Espírito Santo de Deus vai assoprar sobre a sua vida aqui hoje. Hoje nós estamos falando sobre ressurreição, a esperança. Aleluia. Depois na conclusão eu quero trazer esse paralelo aqui dessa mensagem hoje aqui. No final dessa mensagem, para o irmão entender a esperança para a igreja. Mas a igreja tem que passar por essa restauração espiritual, irmãos. Nós precisamos ser restaurados. Irmão, nós não podemos conformar e viver a vida que nós estamos vivendo. Está bom demais, pastor Israel, está bom demais, não precisa me orar não, não tem que me orar mais ainda. Nós não podemos conformar, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, não conformeis com este século, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Irmão, nós não podemos conformar com a situação da igreja de hoje. Nós não podemos conformar de ver a situação da igreja. Nós estamos estudando na escola dominical sobre a carta de Juízes, e nós estamos vendo, irmãos, que Deus está fazendo, levantando vários juízes naquela época para defender o povo de Deus de Israel. Hoje pela manhã nós vimos aqui que Deus levantou Gideão para lutar com 135 mil homens, somente 300 homens que o Senhor escolheu, mas eles venceram os medianitas, porque Deus levantou um homem, e Deus também está à procura de um homem também, irmãos, está à procura de você, da igreja, e nós precisamos nos levantar, irmão, nessa última hora, precisamos entender, irmãos, que o tempo é escasso. Precisamos nos renovar. Eu vejo as pessoas fazendo essas coisas aqui, né? Com essa comemoração da morte de Jesus. Mas quando o pastor André falou que nós temos na ceia, nós lembramos aquele texto, nós devemos lembrar da morte de Jesus todos os dias, até que Ele venha. Eu não vou lembrar da morte de Jesus só nesse dia, na sexta-feira da paixão. Eu tenho que lembrar da morte de Jesus, é hoje, amanhã, depois da manhã, até o dia que Ele voltar. Sabe por quê? Ele ressuscitou. Para te dar esperança. Então, havia, irmãos, pele, havia tendões, pele, havia carne, mas não havia o que? O Espírito. Então, aqui no verso 9, então me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam, aleluia. Então ele profetizou, o sopro do Espírito de Deus entra nos ossos, dando-lhes vida e fazendo-os levantar-se, um exército poderoso, irmãos, aleluia. Era um exército que estava morto, irmãos, e Deus estava dando vida a esse exército. Ei, é isso que Deus vai fazer na minha vida, na tua vida hoje. Deus vai soprar sobre a sua vida. Ele vai te dar vida, irmãos.
vida espiritual. Ei, hoje é noite de restauração. Ele quer restaurar a sua alma, Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer te encher da presença dEle nesta noite. Mas para isso depende de mim e de você, para buscar a presença de Deus. Precisamos nos reavivar. Domingo passado eu ministrei sobre a volta do primeiro amor. Então, irmão, muitas vezes nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Nós precisamos voltar às nossas primeiras obras. E muitas vezes nós estamos alimentando com a experiência lá do passado. Oh, irmão, você lembra daquela época que Deus fez isso? Né, irmão? Você lembra naquela época, nas orações de 2h30, a presença de Deus movia ali naquelas orações. Você lembra, irmão, das reuniões de orações que tinha aqui na igreja? Havia batismo do Espírito Santo, havia mover do Espírito Santo, e hoje não acontece mais nada. Ei, Deus não mudou não, Ele é mesmo ontem, hoje, e será para sempre. É nós que mudamos. Então Deus está mandando que nossos irmãos, é preciso que Deus nos assopra, nos desperta, irmãos. Hoje é noite, irmão, que Deus vai despertar a igreja, assoprar sobre você o Espírito, e vamos viver uma nova vida na presença dEle, e fazendo a vontade dEle. Eu gosto, né, de pensar no tempo que eu fui batizado com o Espírito Santo. Oh, tempo bom. Mas Ele quer fazer isso hoje. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração e nos levantar. Eu quero dizer uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, sobre o sopro de vida do Espírito. O sopro do Espírito de Deus entra nos ossos, dando-lhe vida, e que fazendo-os levantar-se. O Espírito, quando o sopro de vida vem sobre nós, nós vamos fazer o que? Vamos o quê? Nos levantar. E levantou um grande exército. Um grande exército se levantou. E profetizei como Ele me ordenara. O Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Aqui nós falamos, o tema é a promessa da esperança e de restauração, não é? Então havia esperança para aquele vale, havia esperança para aqueles ossos. E agora, irmãos, nós vamos falar sobre a restauração de Israel. Essa visão simboliza a restauração de Israel, dando espiritualmente como a nação, mostrando que mesmo em situações aparentemente sem esperança, Deus pode realizar o impossível. Talvez você não tenha mais esperança mais, porque as coisas estão tão difíceis, a luta está tão travada, e você pensa, agora acabou para mim, não tem mais jeito para mim. Mas eu quero te dizer, há esperança para você. Deus vai fazer o impossível na sua vida. Basta você crer, irmãos, confiar nele. Tudo é possível que crer. O que me chama a atenção, irmão, nesse texto também, no verso 12, o verso 11, então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados.
E no verso 2 diz assim: portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela um povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos sair dela um povo meu. Então, irmãos, Deus está abrindo as nossas sepulturas aqui hoje. O Espírito do Senhor está sobre este lugar. Vem do quarto vento, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. Nós precisamos nos reviver, irmãos. Nós precisamos ter uma experiência profunda com o Senhor. Então, muitas vezes nós não entendemos, porque o pastor Giovanni sempre faz uma campanha, entra numa campanha, sai em outra, entra numa campanha, sai em outra. Sabe por quê? Porque o pastor Giovanni, uma certa feita, a secretaria era bem aqui em cima. Eu estava indo para o Monte Capuava, aí o pastor Giovanni me esperou, me chamou: onde você está, Israel? Vem aqui. E ele disse para mim: Israel, essa não é a igreja que eu estou esperando uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmão, quantos anos e quanto tempo que o pastor Giovanni tem levado a igreja para buscar a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Sabe por quê, irmão? Deus tem promessa neste lugar. Há esperança, irmão, para este lugar. Há promessa de restauração desta igreja. Deus vai levantar um exército aqui neste lugar. E nós faz parte desse exército. Mês que vem nós vamos fazer 54 anos da fundação da quarta igreja aqui no Maracanãzinho. (54 anos que o pastor Giovanni está aqui neste lugar. E quantas experiências que nós tivemos, irmãos, desde 54 anos para cá. Estou aqui desde criança. Quantas vidas se converteram aqui. Mas ainda Deus tem promessa. Mas nessa noite, irmão, Deus quer assoprar sobre a sua vida. Deus quer restaurar nossas vidas. Esta noite é noite de restauração. É noite, irmão, de restauração. Deus quer restaurar a sua vida espiritual. Deus quer restaurar a sua casa, o seu casamento, a sua vida, a sua comunhão com Ele. Ele quer restaurar. Sabe aquele momento que você tinha, irmão, na presença de Deus? Você orava de madrugada, você tinha aquele momento, irmão, de pegar a Bíblia, pegar até a harpa para cantar louvores. E cadê aquele momento que você não faz isso mais? E Deus vai restaurar esse momento na sua vida. Deus vai te quietar, irmão, para orar na sua casa. Deus vai te quietar para você estudar a palavra dEle. Porque o Espírito do Senhor vai assoprar sobre a sua vida. E vai levantar um povo, um exército, numeroso, poderoso, cheio da presença de Deus. E esse dia está chegando. O vale de ossos secos, o vale dos ossos secos pode ser aplicado à situação das nossas vidas, onde tudo parece perdido, como doença, relacionamento quebrado, falta de esperança. A importância da fé, da oração, assim como o profeta Ezequiel confiou em Deus e obedeceu à sua palavra, devemos confiar em Deus e orar, pedindo a restauração e o poder do Espírito Santo para a nossa vida.
promessa da vida eterna, a visão também aponta para a promessa da vida eterna, aonde Deus pode transformar a morte em vida. Para nós concluirmos aqui, para nós orarmos, na visão do vale de ossos secos, Deus faz o impossível, trazendo vida aonde a dor, a tristeza e nenhuma esperança, apenas mortes. Mas Deus restaura a vida espiritual como física e a esperança de tudo que pode mudar em nossas vidas. Então, irmão, Deus vai mudar tudo. Cristo ressuscitou. Cristo, ao ressuscitar, nos traz essa mesma restauração. Então, irmão, a morte de Jesus, a ressurreição de Cristo, foi para trazer essa esperança e foi para trazer também esta restauração. A promessa de Jesus, a sua morte e ressurreição é a nossa certeza, uma vida plena de glória com Ele. A Páscoa, a ressurreição de Cristo é a nossa vitória. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Se levanta, igreja. Se enche da presença de Deus. Fique sobre os pés dessa noite. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos são. Aleluia. Os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Pai, eu quero adorar em espírito, em verdade. Pai, eu quero contemplar tua glória em majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar acima dos querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala
Aleluia. Pra te adorar, Senhor. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, aqui fala sobre o privilégio, a importância, irmãos, nós ter chego o Espírito Santo, nos revivar na presença do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Ei, você tem um privilégio, eu tenho, você tem um privilégio de entrar na presença de Deus. Irmão, na antiga aliança você não tinha esse privilégio, somente o sacerdote que entrava no tabernáculo, mas hoje não. Você tem, aleluia, eu tenho, você tem, aleluia. Não precisa de intermediário, porque eu não preciso marcar a hora para chegar lá, para entrar lá, aleluia. Hoje você tem essa oportunidade de entrar na sala do trono, na presença de Deus, que o véu se rasgou de alto a baixo, aleluia. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, louvando, agradecendo a Deus, porque meu Jesus ressuscitou, aleluia, Ele está vivo, está sentado na destra de Deus, e esse mesmo Jesus que subiu e vai voltar para buscar a sua igreja. Então vamos entrar na presença dEle agora. Coloca a sua vida na presença dEle nesta noite.